Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 16 de janeiro. São 4 horas e 20 minutos do dia 13 de julho. Eu sempre digo de 2020. Eu digo o horário que eu estou lendo e o dia, porque eu iniciei a gravação nesta ordem sequencial e eu sempre consigo gravar pelas madrugadas. Então, ouça a leitura do dia 16 de janeiro. Gênesis, capítulo 48. Jacó adoece. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Jacó está dizendo ali da terra de Canaã, que a descendência de Jacó iria voltar para Canaã. Continuando. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. Raquel era a mãe de José e de Benjamim. Então, lendo. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. E dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão
no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai pusera sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais, que era Canaã, né? E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Capítulo número 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama, porque Rúben, o primogênito de Jacó, teve relação sexual com a concubina de Jacó, e ele aqui está relembrando ao filho o seu pecado. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Porque Simeão e Levi foram os dois irmãos de Diná que mataram ali o Amor, né? O pai Diná foi, vamos dizer assim, né? Como se tivesse passado por um estupro. Então, quando o pai do rapaz foi conversar com Jacó e pedir a Diná em casamento, os filhos concordaram com ele desde que eles todos fossem circuncidados. Porém, eles enganaram. Eles aceitaram serem circuncidados para ele ter direito de se casar com a Diná, mas eles enganaram o pai do rapaz e foi uma coisa terrível, porque Jacó não queria que eles fizessem aquilo. Jacó concedeu que a filha se casasse com o rapaz que a violentou, né? Em nossos dias diria isso. Mas acontece que eles enganaram, eles mataram todos os homens daquela cidade.
Então Jacó ficou muito revoltado com os filhos por eles terem cometido esta maldade. Então, agora quando Jacó está prestes a partir, a morrer, ele chama todos os filhos para abençoar os seus filhos. Mas ele começa a relembrar, né, a atitude que Simeão e Levi tiveram. Então, quando a gente faz uma maldade, a gente não imagina que depois nós vamos sofrer a consequência daquele mal que nós fizemos. Então, esse fato da Diná ter sido violentada por Siquém, você lê no capítulo 34. Siquém foi o rapaz que teve relação sexual com Diná. Amor, o pai de Siquém. Então, quando Amor foi falar com Jacó e os irmãos, que Siquém, o filho dele, estava apaixonado por Diná. E eles se submeteram a fazerem a circuncisão. E quando eles estavam com as dores da circuncisão, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os homens, inclusive Siquém, que seria o marido de sua irmã Diná. Eu estou falando isso porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente está já aguardando o que aconteceu. Por que Jacó diz para Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Continuando, ele está aqui se despedindo dos filhos, né? E abençoando a cada um dos filhos. Mas ele relembrou Rúben, que foi o primogênito, que se deitou com a concubina dele. Então Jacó não esqueceu, não. Ele estava com a mente perfeita. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavalo por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer
o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, José de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além de Jordão,
fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura a Efrom o heteu, em frente de Manre. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Você terminou de ouvir o livro de Gênesis. Nesta leitura foram os capítulos 48, 49 e 50. São 4 horas e 43 minutos da manhã do dia 13 de julho de 2020. Então, esse pedido que José fez, Israel habitou no Egito por 430 anos, mas José aqui já estava com 110, né? E ele foi para o Egito com 17 anos. E quando Israel, o povo hebreu, saiu do Egito, Moisés se lembrou que havia um pedido de José, que levassem os ossos dele dali do Egito, e foram levados para Canaã. José não ficou, nem os seus ossos ficaram no Egito. Amém? Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Aguardo você na continuação da leitura que estarei lendo. Na próxima leitura, você estará ouvindo a leitura do dia 17 de janeiro.
já vamos entrar no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Deus te abençoe. Até lá. Espero você, se assim você desejar. E eu espero que sim, que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini.